E aí, pessoal, hoje estou aqui dia 29 de março de 2026. Estou preparando o solo do berço do Oiti. Estou um pouco ofegante aqui que o servição ficou arrumado, viu? Aqui eu misturei praticamente um balde, meio balde mais ou menos, de esterco de galinha curtido. Coloquei também um pouco de NPK 4148. Misturei nele aqui, nessa parte, nessa outra. Lá no fundo eu coloquei esterco misturado com terra, misturado com um pouco de calcário dolomítico, que eu também incorporei nessas duas misturas aqui. Joguei nas paredes e nos fundos das duas covas, né? Os dois berços, do primeiro e do segundo mais profundo. E lá no final ainda coloquei um pouco de NPK. Um pouco. Tem também farinha de osso e torta de mamona. É esse preparo de solo que eu tô fazendo para deixar ele aqui por 30 dias. Essas pedras maiores aqui é importante ir quebrando e incorporando ele no solo também. Faz muito que bem. E deixar esse berço aberto, tomando sol, chuva, sereno, vento, faz muito bem, oxigena, sabe? Enfim, essa é o primeiro preparo. Eu ainda tenho mais 2 berços, o mogno e a goiaba vermelha, que tá logo ali na frente. Eu tô indo para lá agora e logo menos eu volto para compartilhar como é que ficou o resultado. Valeu! Agora eu tô aqui no berço da goiaba vermelha. É bem do lado do pé do limão. O pé de limão. Pé de limão cravo. Tá logo ali. E aqui vai ser a goiaba. Goiaba vermelha. Comecei batendo um pouco dessa primeira parte aqui de terra, que é a terra um pouco mais gorda. Tô batendo um pouco dessa daqui agora. Deixar ela mais aerada. Quebrar esses flocos aqui. Essas pedrinhas que ficam de terra. E preparar essa daqui também. Aí depois eu venho fazendo toda a mistura de esterco de galinha curtida, torta de mamona, farinha de osso, NPK 4148 aqui também vai, e calcário dolomítico. Bom, eu vou ir gravando em partes aqui para mostrar para vocês aí as etapas, como é que vai ficar, tá bem? Valeu! Bom, já deixei preparado aqui, vou fazer a mistura. Aqui estão todos os nutrientes e produtos que precisam para poder deixar o melhor berço para receber aqui a goiaba vermelha. Lá no fundo do berço eu coloquei o esterco de galinha, cal, então um pouquinho de cada coisa lá no fundo. Eu vou misturar um pouco também com terra e daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado de como que vai ficar essa cova aqui, esse berço da goiaba vermelha, que fica bem perto aqui do limão cravo. Olha que coisa linda, beleza? Daqui a pouco eu volto, hein, pessoal? Bora! Bom, preparei aqui o solo, tá feito, bem trabalhado, bem aerado, bem revolvido, tá bem mexida. E isso agora vai deixar ele agindo aí com o tempo. Tem tudo aí, tudo que precisa tem aí. Agora é deixar o tempo agir do jeito que tem que ser. Perfeito, ótimo. Bom, daqui ainda falta mais o mogno, o berço do mogno. E esse aqui é o pé de limão cravo.
Vamos lá, pessoal. Bora. Daqui a pouco eu volto e mostro o local do berço do mogno. Valeu. Bom, cheguei aqui no berço do mogno. Já pisoteei um pouco a terra. Tava com uns toletão de terra assim grudado, sabe? Compactado. E para diminuir um pouco o trabalho com a enxada, eu já vim pisoteando um pouco para diminuir um pouco dos pedaços de terra. Tá muito bonito, vai ficar muito bom. Os insumos estão todos aqui, ó, até a ferramenta, ó. Essa daqui hoje está trabalhando firme. E vamos concluir daqui a pouquinho o preparo desse solo que vai receber o mogno brasileiro. Bem aqui no futuro vai ter um mogno brasileiro na área verde do Residencial Santana, aqui em Rancharia. Muito bonito. Então, uma área aqui que acabou algumas espécies não prosperando. Tá vendo? Elas ficaram pequenas, não desenvolveram tanto quanto outras. Outras avançaram um pouco mais. Olha os ipês amarelos. Enfim. E com o mogno aqui vai ser muito bom. Aqui é uma área que, por exemplo, agora deve ser perto das 5 horas da tarde, se é que já não passou desse horário. E esse horário já tem sombra aqui, o que não é ruim, porque boa parte do sol, quando nasce, ele nasce aqui nessa região. Então toda essa área aqui fica com sol praticamente o dia todo. E agora no entardecer que ele vai pegar um pouco mais de sombra. A partir de umas 4h30, 5 horas ele começa a sombra. Beleza? Bom, fôlego retomado, bora trabalhar. Daqui a pouco eu tô de volta para mostrar o andamento do serviço. Valeu! Bom, já misturei um pouco a terra aqui de fora. Vou misturar daqui a pouquinho um pouco da terra lá do fundo. E agora, como é a última leva aqui do dia de hoje, o pau d'alho eu não vou conseguir fazer hoje. São 5h30 da tarde e hoje é domingão. E eu vou deixar o pau d'alho para fazer, muito provável que ao longo da semana. Bom, aqui eu já deixei medido 1 kg de calcário dolomítico, tá? Para quem não sabe, é ele que vai corrigir o pH do solo. O solo brasileiro, ele é muito ácido. Então é importante haver uma correção no pH do solo para permitir que a planta cresça de uma maneira mais saudável e equilibrada. E aí, o que eu faço? Eu venho jogando aqui, vamos ver como é que vai ser. Eu tô com uma mão aqui só. Olha só. Eu vou distribuindo ele ao longo aqui dessa terra que foi tirada do berço. Vou separando. Vou jogar um pouco lá dentro do berço. É muito importante nas paredes do berço, sabe? Porque conforme a planta ela vai sugando os nutrientes e ela encontra ali um pH bom de solo, ela se desenvolve melhor. Então essas paredes com calcário dolomítico forradas, né? Ajuda muito. Bom, tô terminando aqui, fazendo devagar, até para ficar bem homogêneo. Um pouco mais nas paredes
do berço. Aqui que tem bastante. Aqui que tem um pouco. E é isso aí. 1 quilo de calcário dolomítico. Eu vou bater um pouco essa terra. E daqui a pouco eu tô de volta. Bom, agora que eu mexi um pouco o solo, tá bem misturado o calcário dolomítico. Mexi um pouco lá no fundo do berço também. E preparei aqui um balde de esterco de galinha. Ele já tá curtido, tá? Só tá um pouco empedrado aqui, tem umas partes mais empedradas. Essas partes eu vou separar e quebrar. Vou espalhar aqui um pouco por cima, bastante lá no fundo do berço. E quando a raiz encontrar o esterco lá no fundo, quando a raiz pivotante encontrar lá, vai ser muito bom e ela vai dar uma boa espichada. Beleza? Vou correr. Já é mais de 5h30 que eu vi no relógio. Quase umas 20 para 6. E falta pouco para eu concluir aqui. Eu vou ir jogando um pouco do esterco. E daqui a pouco eu volto. Bom, o esterco de galinha eu já joguei. Joguei bastante lá no fundo também do berço. Vou continuar aqui com o restante que precisa. E logo já tô acabando. Esse daqui é o NPK 414-8. Ele vai ajudar no preparo desse solo. Eu não coloco muito dele, porque como vai torta de mamona, farinha de osso e bastante... Nossa, eu tive um acidente ali no outro vídeo, que a sacolinha do farelo de mamona rasgou. E aí eu precisava consertar ali na hora e só tinha alguns saquinhos usados de fertilizante. Então, esse daqui que eu peguei, pensando que fosse o NPK 414-8 que eu tô usando no preparo desse solo, esse aqui é o farelo de mamona, a torta de mamona. Esse aqui eu tô usando 2 medidas dessa. Então já vou aproveitar, já vou espalhar aqui então nessa terra, nessa parte de terra, um pouco do farelo de mamona. Nessa outra parte de terra também. Eles são de liberação mais lenta, tanto o farelo de mamona quanto a farinha de osso, eles são de liberação mais lenta. Então, intercalar um pouco ele, balancear um pouco ele com o NPK, com o esterco de galinha curtido, faz muito que bem. Bom, vamos lá para a segunda medida desse copinho aqui. Como eu comecei do outro lado, agora eu vou começar deste outro. Vou jogando aqui farelo de mamona, jogar um pouquinho lá no fundo do berço. Bem, feito esse daqui, vamos para o próximo. Acredito que seja farinha de osso. Farinha de osso, eu vou usar uma medida. Não sei como é que vai ficar aí no vídeo, mas vou usar uma medida desse potinho aqui. Farinha de osso até um tempo atrás custava nada. Nada. Agora é uma nota. O quilo é uma nota. Ele também é de liberação lenta. Então, um pouco dele já é bem suficiente. Misturado junto com esse preparo aqui, com essa terra curtida,
ao longo de uns 30 dias aí. Vai deixar esse solo bem aerado, bem oxigenado, bem saudável para receber o mogno. Bom, esse daqui agora é o NPK 4148, que eu vou usar mais ou menos metade desse copinho aqui. Não vou usar muito não, senão fica muito alcalino. Muito alcalino não, muito salgado. Acho que esse é o termo. Como ele é muito rico em sais minerais, ela vai ficar com muita salinidade. Ó, uma medida, meio copinho desse aqui é o suficiente. Mistura um pouco aqui, um pouco desse outro lado aqui, um pouco mais aqui e um pouquinho lá no fundo do berço. Eu vou terminar aqui de guardar as coisas, eu já vou preparar esse solo e volto para mostrar o resultado. Bom, pessoal, concluí aqui o serviço, tudo preparado. Essa terra mais gorda preparada, ainda tem uns flocos aqui, mas eu vou passando de tempo em tempo e vou ir quebrando mais eles assim, ó. Tá vendo? Chega aqui, dá umas pisadas e tal, e ele vai quebrando. Preparei aquela lá, que era a parte do fundo. Tá bem preparada, bem, olha, bem aerado, ó. Isso daqui é uma maravilha. Isso daqui é uma maravilha. Bom, missão cumprida. Eu ainda vou vir aqui com um balde de água de 5 litros aqui e jogar por cima. Dessa já fiz no do Oiti e vou fazendo no da goiaba também. A tralha já tá no jeito. Agora é pegar o caminho da roça e seguir. Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu volto para mostrar a rega. E é isso. Tá um final de tarde bonito aqui. Olha. Resíduo florido, a lua. Tá bem bonita. E vamos que temos serviço ainda. Aqui eu já reguei, já preparei o solo. O berço do Oiti. Aqui tem 5 e 5 litros, são 10 litros ao todo. Vou usar 5 litros na goiaba, no solo da goiaba. E os outros 5 litros é de mogno. Vamos lá? Bom, cheguei aqui. Agora eu vou 5 litros de água aqui para começar a ativar esses nutrientes aqui no solo. Enquanto ela vai ficar aqui 30 dias aberta, tomando sereno, vento, sol, chuva, tudo. Vai ser muito bom. Olha como ela tá bem aerada. A água bate e ela já penetra, ó. Esse que é o ideal. Assim a raiz consegue caminhar melhor e buscar melhor os nutrientes dela, sabe? Eu jogo aqui. Vou jogar um pouco lá dentro também. E volta para terminar os 5 litros aqui. E aí vamos repetir esse processo
no berço ali do mogno. Eu tô querendo regar também o limão. Bem provável que eu já use os 5 litros para regar o limão que tá bem ali. Eu vou mostrar para vocês que lindo que ele tá. Explorou de broto novo. Depois da adubação de ureia em cloreto de potássio e calcário dolomítico, explodiu de broto novo. Isso vai fazer 15 dias. Olha a final de tarde linda. Dá pra ver bem como é que ela tá, ó. Olha, brotação nova, coisa mais linda. Cheio de broto novo. Olha só, broto novo. Novo, novo, novo. Novo, novo, novo. Novo. Um novo aqui. Novos aqui, ó. Vai ter que ter uma desbrota. O ideal é que numa parte da folha, do tronco dela, tenha 1, 2, se tiver aqui, ó, e 3. É o ideal. É, muito mais do que isso é exagero. Aí, alguns que estão entrando, nascendo para dentro da árvore, a gente tira. A gente deixa mais os que estão crescendo para fora. É importante depois eu vir com calma e dar uma olhada. Olha essa folha aqui com um pouco de ferrugem. Aparentemente é ferrugem, não sei dizer. Outra aqui, mas logo ela se recupera. Ela tá muito bonita, ainda tem cauda bordaleza aqui, isso é bom. É um antifúngico, isso é muito, muito bom. Enfim, tá bem bonito. E olha só, aqui já dá pra exemplificar bem. Ai. Tá vendo que ele nasce um monte de broto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O ideal é que ele tenha 3. E esse daqui, bem provável que, como eu vou depois fazer ele assim, eu deixei esses laterais aqui, ó. Então esse daqui talvez saia fora, esse deixa e assim por diante. Bom, enfim, tem coisa ainda para fazer. E eu também tenho coisa para fazer agora. Eu vou fazer essa rega aqui no limão. E daqui a pouco eu já vou pegar mais 5 litros de água e regar o solo ali do mogno. É muito legal fazer esse trabalho. Eu separo praticamente 2 horas do meu dia para trabalhar aqui. Às vezes depende mais horas. Ontem, por exemplo, foi o dia de abrir os solos, preparar, olha que pôr do sol lindo, preparar os berços para poder fazer o plantio daqui 30 dias. Requer mais tempo, né? É um trabalho mais difícil. E agora de manter, de cuidar, de fazer as podas e tal, como eu faço, olha a alameda de pé. Em 2 horas por dia eu consigo. E é mais do que o suficiente. Acaba sendo bastante uma terapia, sabe? E até brinco que um fundo de verdade que é mais barato do que pagar um psiquiatra. Faço isso 2 horas por dia da minha agenda. Escolho mais assim das 4, 4h30 até 6, 6h30 da tarde. Nesses dias que ainda tem um dia claro, bem bonito. É isso aí, pessoal. Eu vou fazer mais a rega do mogno. Vou ir pegar mais água para finalizar o serviço. Enquanto ainda tem um pouquinho de sol, eu vou correr. Ai, ai, valeu. Até já. Para a última parte.
Bom, pessoal, vamos caminhar agora lá para o espaço do Mogno. Passando aqui o da Goiabeira. Passar o Limão Cravo. Vou fazer o percurso com vocês aqui. Passar aqui no caminho dos ipês. Bem bonito, olha. Aqui no Residencial Santana, em Rancharia. Aqui, quando chega nesse intervalo aqui, de uma área que não vingou aqui, não vingou ali, duas não vingaram. A gente vira à direita e caminha mais um pouco. Logo ali na frente, já é o espaço do Mogno. Ele tá bem aqui nessa transversal, ó. A gente já consegue ir por aqui. Essa é uma área que ficou um pouco mais descampada. Na verdade, algumas espécies cresceram bem devagarinho. Deram uma estacionada. E chegamos aqui. É perto. Aqui tá o nosso regador. Eu vou regar aqui pra gente e terminar essa etapa do dia de hoje. Uma importante etapa, viu? Talvez uma das fundamentais para uma muda crescer saudável, vigorosa, forte. Ó, um pouco lá pro fundo também. Essa daqui eu deixei bastante esterco de galinha lá no final dela. Falta pouco aqui. Já estamos acabando. Nosso domingão hoje foi muito bem. Olha, tem um grilo ali que eu vi. E é grande, hein? Terminando. Essa daqui ficou bem aerada. Muito bem. É isso, pessoal. Eu acredito que quem esteja assistindo esse meu conteúdo aqui no YouTube esteja aprendendo um pouco o que eu aprendo com alguns professores assistindo o YouTube. O professor Sérgio, do Plantando em Casa, é um canal no YouTube, muito legal. É um cultivo mais natural, orgânico. E esse professor é uma sumidade. Me espelho muito no trabalho que ele faz, nos ensinamentos que ele dá. Um bom preparo aqui de solo. Quem estiver então assistindo comigo, acompanhando, né, na verdade, esse meu conteúdo, posso estar aprendendo um pouco de como fazer um bom preparo de solo para plantar uma muda de qualidade, de procedência, para que ela possa nascer forte, vigorosa e ficar por muitos e muitos anos. Falou, pessoal, vamos encerrando por aqui nesse final de tarde belíssimo na cidade de Rancharia, aqui no Residencial Santana. Até mais.